Olá, Águia de Sucesso. Olá, geração eleita. Eu gostaria de compartilhar algo aqui muito forte em relação aos judeus. Por que a gente estuda é, e vê tantas pessoas aí prosperando? A gente fala de lei da atração, física quântica, a gente fala nessa energia ligado também à nossa conexão. É a fé que nós mobilizamos a nossa consciência dentro de um estado de direcionamento bíblico para que as bênçãos do Senhor possam começar a acontecer nas nossas vidas. Então entenda bem aqui uma coisa, leis da prosperidade. Para tudo aqui agora e preste atenção nos próximos minutos. Você está próximo de mim, você convive comigo, mas eu quero te falar uma coisa. Tem códigos que dentro da Bíblia estão ligados à comunidade hebraica. Está ligado à provisão, algo ligado ao recebimento da bênção. Então, eu quero revelar para vocês aqui, que está ligado ao judaísmo, para o próprio nome de Deus, que os próprios judeus conhecem. Deus é título, é juiz. E até os próprios estudiosos começaram a perceber. Só que quase ninguém explica. Praticamente nenhum evangélicos. Poucos são como eu, não estou dizendo que eu sou melhor que muitos pastores, não, mas o que a gente aplica, a gente tem visto Deus agindo no meio do seu povo. Tem nada a ver em relação com magia. É algo muito maior, profundo. E tem muita gente que hoje não tem prosperado, porque estão trabalhando muito e prosperando cada vez menos. Cada vez mais cansadas, ociosas, sobrecarregadas, porque fazem demais, mas recebem de menos. Só que também existe um outro tipo de pessoa. Existe aquele tipo de pessoa que passa pelo deserto, passa por dificuldade, mas continuam sendo sustentados. Ou seja, eu creio que hoje você vai sair desse deserto entendendo o significado espiritual, o que está ligado ao nome de Deus, ao nome e aos números. Como ativar isso? Na prática espiritual bíblica, através de número. Vai completando a sua memória através de abundância e vai atrair aquilo que você jamais conseguiu. E muitos pastores fazem campanha sem perceber, as coisas acontecem. Olha só, escreve aí se você quiser. Minha provisão vem do eterno, vai. O tema dessa palestra é Minha provisão vem do eterno. Vamos lá? Então deixa eu te explicar algo aqui muito importante. No pensamento ocidental, os números são apenas matemática, mas o pensamento hebraico, os números carregam um significado espiritual muito grande. Significado. Porque o hebraico bíblico funciona da forma diferente daquilo que você nem tem noção, ou do que você aprendeu da escola. Cada letra tem significado, som, número, símbolo. Isso é que os judeus chamam de temática. Por exemplo, a palavra Hain significa vida. Ela tem um valor numérico de 18, 8 mais 10, que dá o total de 18. Por isso que muitos judeus fazem doações em múltiplos 18, 18 reais, 18 mil, 18, para atrair vida para eles. Pode fazer isso. Oferta 18, número 18. Dá muito certo. Pratique. Você vai ver o quanto isso é extremamente importante. Eu vou fazer esse propósito na igreja, propósito de 18, na campanha. Acho que a campanha é quinta-feira. O 18 faz a diferença, que significa Rai, vida. Então você está doando para pessoas que você ama em vida, você está transbordando para ajudar pessoas, mas existe um número mais profundo, ligado ao nome verdadeiro de Deus. O nome de Deus não é Deus. Agora vamos entrar numa parte muito forte. O nome Yud-Rei vai possui exatamente o valor numérico de 26. O número representa 10, 5, 6 e 5, 26. E aqui tem algo que ninguém vai te ensinar, só eu, o pastor Renato aqui. Nessa comunidade fechada, Águia de Sucesso. Na comunidade fechada. O nome de Deus não representa apenas identificação, mas manifestação também. Como o próprio Deus se manifesta ao mundo. Lembra quando Deus se apareceu para Moisés na sarça ardente? Ele revelou o seu nome e a expressão provisão, sustento, misericórdia. Eu sou aquilo que você precisa. O número 26 se tornou um símbolo espiritual de dependência do eterno. Não daquela riqueza fútil, de ganância que muita gente busca, não, gente. Mas o sustento vindo direto dos céus. E aqui vai um detalhe que vai de impressionar qualquer um. Quando Israel sai do Egito, vai para o deserto, o povo ali começa a receber o quê? Uma manifestação do eterno. Porque ali não havia plantação, não havia economia, não havia estrutura financeira. E mesmo assim, o povo foi o quê? Sustentado.
todos os dias. A comida, o maná, descia direto dos céus. 40 anos. Você sabe de fato qual era o propósito do maná? Não era apenas alimentar. Ele tinha um papel importante, ensinar a confiar em Yahvé. Ensinar a entender que o sustento vem do eterno, não do homem. Porque hoje a nossa geração vive ao contrário. Ela coloca no dinheiro o lugar de Deus. Deus é mamão, mas a lei de Deus mostra outra realidade. A prosperidade bíblica começa no mundo espiritual. Vida espiritual. Entenda essa história que eu quero falar contigo. Tudo que eu estou falando até agora vai transformar a sua vida. Preste bem atenção. Eu estudei com um judeu chamado Malton Morrey. Nunca mais saiu da minha mente. Ele falava muito sobre prosperidade. Ele já teve uma loja. Ele falava muito sobre leis espirituais e financeiras. E Marco Morey falava num sentimento de paz. E eu gostava muito de conversar com ele. Eu falava com ele. E nunca mais eu esqueci. A maioria das pessoas pede prosperidade, mas vive desconectada da fonte. Ele pegou um livro de Terrelim e abriu. E falou, Ravé Renato. E falou assim, olha o Salmo 112. E ali, em meio à cortina, ele começou a ler. E leu justamente essa parte. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. E ali que eu fui mais me conectando mais com Deus. E ele foi me explicando no pensamento judaico. A prosperidade nunca foi assim dinheiro. Mas é muito mais do que isso. É paz. É filhos saudáveis. É viver na palavra do Eterno. É saúde, é honra. Diferente que o mundo apresenta. Você vai ver, prosperidade eles dizem que tem a ver com coisas materiais. Não, fala com isso. Hoje existem pessoas que estão cheias de dinheiro, vazias. Peraí. Elas não têm paz. Do lado de fora, aquela família linda, mas por dentro, não tem alegria. Tem desconfiança, tem agressões, palavrões, roubo, adultério, furto. E exatamente por isso que tem tanta gente que provém prosperar por fora, mas por dentro continua vazio, pobre. Por isso que eu penso que você foque aqui. Existe um conceito no judaísmo que fala parnassá. Não é dizer só sustento. Parnassá significa o sustento que vem dos céus. E muitos sábios ensinavam que o sustento da pessoa estava conectado ao estado conectado espiritual dela. Não como fórmula mágica, mas com um alinhamento. Por isso que a tradição judaica, ela valorizou o quê? A gratidão, muito. Você precisa entender, ter gratidão. Você precisa ser honesto. Eu falo isso de manhã. Generoso. Todo dia de manhã eu me alinho com os céus quando eu acordo. Porque eu aprendi isso com um judeu. A prosperidade que você tanto quer vai chegar na hora certa. Da forma certa. Com paz, com sono tranquilo. Porque de que adianta você ter muito dinheiro? Você não consegue dormir, tem medo de sair na rua, tem medo de transbordar, porque ela foge dos princípios de Deus. E ela consegue destruir a sua própria estrutura por dentro. Ela pode receber o dinheiro, mas ela não recebe a estrutura da bênção. A paz, a prosperidade, talvez seja o maior problema dessa geração. Muita gente quer prosperidade, mas não quer informação. Quer abundância, mas não quer responsabilidade. E elas buscam portas abertas. Mas não alinham primeiro o espiritual. A Bíblia está escrito o quê? Se andares nos meus estatutos, a terra dará seu fruto. Percebe? Primeiro vem o alinhamento, depois vem o fruto. Primeiro vem a obediência, depois vem a provisão. Então por que você está buscando o contrário? Sua provisão nunca vai chegar se você não se alinhar. Então eu preciso te alertar. O problema nunca foi o dinheiro. Muitas pessoas foram ricas. O problema é quando o dinheiro ocupa o lugar da fonte. Aí a riqueza, ela vira idolatria e destrói o lugar da fonte. Então eu vou te ensinar uma visão espiritual que os judeus fazem até hoje. Eu faço e já fiz isso muitas vezes. Antes de pegar o celular, antes de começar o dia zap, judeus começam o dia falando Modei Ani, que é a primeira oração do dia. Ela diz o seguinte: eu agradeço a ti, rei vivo existente, que devolveste a minha alma do meu corpo. Grande é a minha fé em ti. Eu te agradeço, rei vivo e eterno, por devolver minha alma. Isso é agradecimento. O dia começa com gratidão, não com medo do que virá, não com ansiedade, não no telefone abrindo o zap. Seu dia começa entregue a Deus. Quem começa a governar o seu dia não é o caos, a ansiedade, o medo, a escassez. É Deus que começa a governar a sua vida durante o início e durante o dia. O judeu entende que a escassez destrói oportunidade. Por quê?
Se você começa o dia no caos, notícia, fofoca, isso acaba com a vida dela. Mas quando você para, quando você acorda, você alinha sua mente, o seu dia, não fica igual. E muda completamente. Você começa a organizar melhor a tua mente, administrar seu horário, honrar seus compromissos, você desenvolve a disciplina. Isso é algo muito forte e espiritual. É um simples ato, uma simples oração, que vai transformar, vai formar uma cadeia espiritual tão grande que vai gerar prosperidade. É por isso que eu não posso deixar de trazer um número 26, ligado e o rei vá, porque isso vai nos lembrar diariamente que a fonte do nosso sustento é o eterno. Não é o governo, não é a internet, não é o nosso patrão, não é o nosso esforço humano apenas. Claro que a gente precisa trabalhar. Claro que o maná não vai cair do céu se a gente ficar parado. Tem que valorizar e tem que trabalhar. O Salmo 127 diz o quê? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. O homem trabalha, mas a bênção vem do eterno. Talvez hoje Deus esteja permitindo certos desertos na vida de alguém que está aqui hoje me ouvindo. Não para te destruir, mas para te ensinar dependência do eterno. Foi exatamente o que aconteceu com o deserto. O povo de Israel aprendeu a depender de Deus. E o deserto revelou quem confiava, quem esperava, quem realmente vinha receber maná na porta, quem murmurava, quem vivia de aparência, quem queria buscar o seu alimento fora do arraial. Isso definia quem foi o joio, quem foi o trigo no deserto, quem dependia ou não dependia do eterno. Ou seja, a aparência ou realmente alinhado com Deus. Então o alinhamento é mais importante que o trabalho humano. Deus não está aqui apenas te ensinando sobre cursos, sobre coisinhas fúteis. Não, Ele está tentando construir algo espiritual. Talvez a sua vida seja espiritual, emocional, desalinhamento. Por isso que eu quero te propor algo aqui. Durante os próximos 7 dias, antes de você começar o dia, a sua rotina, eu quero que você faça uma oração ao Eterno. Que você agradeça quando acordar. Antes de pular da cama, agradeça o Eterno pela vida. Leia o Salmo 23, leia o Salmo 112. Faça uma oração sincera e lembra do número 26. O símbolo da provisão de Deus, como eu falei. Eu tenho certeza que a sua vida não será como antes. Não leva isso como amuleto, nem como ritual dogmático, mas como uma lembrança de alinhamento com o Criador. Sempre lembrando que Ele é a sua fonte. E eu espero que você tenha, na minha limitação aqui, procurado absorver e tenha gostado desse pequeno estudo. Amém? E você, eu tenho certeza, com esse alinhamento, você vai ser muita bênção para a obra de Deus e vai ajudar muita gente. Porque o importante é você ter uma vida melhor. Amém? Então é importante você transbordar, é você investir no reino. É importante você, nesse amor, ser fiel. E que o Eterno te abençoe a sua vida e que o Eterno possa fazer você transbordar. Eu ontem recebi uma notícia muito boa. Aliás, a gente conversando com o irmão que chegou na nossa igreja, estava tudo travado e ele ficou muito feliz, ele contando os testemunhos, destravou tudo, Deus devolveu em dobro, até um negócio, a parte do comércio que ele tinha, que era algo auxiliar dele ali, para somar na renda, ele fechou e ele está com a sua atividade principal, tomando conta, dominando tudo, honrando ao Senhor, e ele é um homem dizimista fiel, e ele tem louvado a Deus, essa família, eles têm sido realmente um exemplo de outros irmãos que estão conosco aqui, que têm sido fiel a essa obra. Eu quero falar para você uma coisa, não retenha o que é de Deus, que uma das coisas para alinhar a sua prosperidade é a fidelidade. Porque se você não honrar o Senhor no pouco, você nunca vai honrar no muito. Aí isso acontece, você vai viver perturbado, perturbada, uma hora ganha, outra hora perde, uma hora vive com medo e daqui a pouco você torna tudo que Deus fez ao contrário. E como eu falei no vídeo, quem acaba sendo seu Deus é Mamon, o Deus do dinheiro, o Deus da riqueza. E você nunca se farta e nunca prosperará como Deus tem um projeto para prosperar o seu povo. Amém? Eu não digo quando eu falo que todo mundo vai ser rico, mas eu digo que você pode vibrar e na fé do Deus de Abraão, numa frequência abençoada, romper e viver uma vida digna que glorifica o nome do Senhor. Amém? Ajuda, abençoa. Eu não vou tocar trombeta aqui no quem a gente tem ajudado na igreja, no trabalho social, no que nós peguei da minha semente, do meu bolso, para abençoar aquela pregadora que foi lá
domingo na casa do Senhor, né? Uber, mais o valor da semente, e ela está com o esposo em cima da cama, ela parou as agendas dela, e eu posso falar pra vocês, eu abençoei aquela mulher, não vou falar o valor, mas foi um valor expressivo, que eu glorifico a Deus por ter condições de transbordar no copo daquela serva de Deus, a missionária Sônia, que pregou domingo na Rede Mulheres, amém? Deus abençoe vocês, o vídeo ficou longo, mas ó, vitória na guerra, estuda, bota em prática, funciona. Acorda com gratidão e serve a Deus com os seus recursos com gratidão. Você vai arrebentar a boca do balão. Hein? Muda a mente, muda o ambiente. Fé inteligente. Entendendo que Pastor Renato não é um homem habitolado, é um homem de mente aberta que estuda a Bíblia há 25 anos e tem estudado a física quântica, a neurociência, para que possamos juntos trazer uma direção espiritual e emocional para desbloquear pessoas. Lembrando também, estudando a filosofia, não para minha glória, mas para a glória do Deus de Israel. Amém? Beijo no coração.